pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre processos químicos da digestão. Em algumas aulas anteriores nós falamos sobre o sistema digestório. Falamos também sobre processos físicos. Então tudo isso compreende o processo da digestão. Hoje vamos falar exclusivamente dos processos químicos. Lembrando que a digestão ela começa na boca. Então, a amilase salivar, que é aquela estrutura, aquela substância produzida pelas glândulas salivares, né? Então, as glândulas salivares produzem a saliva que, além de umedecer o alimento, aquele alimento que tem amido já vai sofrer a quebra de suas partículas, de suas moléculas. Então esse processo já é um processo químico, que nós falamos um pouquinho lá junto com os processos físicos por conta do umedecimento do alimento. Hoje nós vamos focar exclusivamente nos processos químicos. Então nós vamos começar falando do processo que ocorre no estômago, tá? Que é o processo de quimificação. Esse processo ele gera uma substância chamada quimo, que ocorre, obviamente, como estamos vendo aqui na imagem, no estômago. Nesse estômago é produzido o que nós chamamos de suco entérico, além do suco gástrico e todas essas substâncias formam então o que nós chamamos de quimo. Nessa quimificação tem uma estrutura chamada esfíncter, que é onde ocorre toda a contração muscular para que essa dissolução do bolo alimentar seja completada. Então, o estômago ele tem única e exclusivamente a função de produzir o quimo, que é a degradação daquele bolo alimentar que ingerimos. Passando da quimificação, nós vamos para o intestino delgado. E é nele que vai ocorrer então um processo chamado quilificação. É quase igual, mas aqui nós temos uma quilificação, que forma uma substância chamada quilo. Esse quilo é uma substância mais aquosa que o que é feito no estômago, porque é adicionado mais substâncias como, por exemplo, o suco pancreático. E também, além disso, é introduzido a bile para degradar a gordura num processo chamado lipase. Lipase, então, é a quebra dos lipídios, tá? E é nesse órgão, nessa estrutura que ocorre então, após a formação do quilo, a absorção dos nutrientes. Não esquecendo que esse quilo vai caminhar pelo intestino delgado, onde tem aí por volta de 6 a 7 metros de comprimento. Por dentro nós temos umas vilosidades e são essas as vilosidades que vão absorver esses nutrientes. E aquilo que não presta, aquilo que não é absorvido, aquilo que não precisa mais para o nosso corpo, vai para um processo de absorção. Nossa, mas que negócio confuso, né? Como assim absorção? Por quê? Simples assim. Aqui absorveu os nutrientes. Aqui
a absorção vai ser da água e dos sais minerais. Esse daqui é o intestino grosso, que faz essa absorção da água e dos sais minerais, formando o que a gente chama de bolo fecal, a famosa fezes. Nesse momento já foi absorvido os nutrientes, já foi absorvido a água e os sais minerais, então o que nos resta é o processo de defecação, que é o ato de expulsar o bolo fecal. Isso ocorre na porção do reto e após o orifício anal, que é o ânus. Aqui eu coloquei uma imagem onde aparece a porção do reto e aqui a porção final, que é o orifício anal, por onde saem as fezes. Vale lembrar que é importante essa absorção da água e sais minerais, porque quando a pessoa está, por exemplo, com diarreia, é porque essa água e sais minerais não foi absorvido corretamente. Então, nesse momento, a pessoa vai perder a água para o meio externo e também os sais minerais, daí a necessidade de precisar repor, porque senão a pessoa pode ficar desidratada. E quando ocorre uma absorção muito grande de água e sais minerais, é quando a pessoa fica ressecada, ou seja, ela fica com prisão de ventre. Isso também é ruim porque acaba forçando toda a musculatura. Então, o ideal é você ter as fezes numa consistência pastosa, nem com muita água, nem muito líquida e também nem muito ressecada. Isso garante uma boa saúde do sistema digestório. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários e até a próxima!